Olá pessoal, vim ler para vocês mais um verbete desse livro massa aqui, Feminismos em Movimento. E hoje polêmica, Feminismos e Prostituição, de Letícia Patriarca, Tita. Aí isso a partir da página 210, tem uma citação aqui no início. O que a puta tem que as outras mulheres não têm? Nada. O que as outras mulheres não têm que a puta não tem? Nada. Leite, 2008, página 190. Em frase de Gabriela Leite, remete à luta por dignidade e melhores condições de trabalho para as putas, como ela gostava de chamar a si e as colegas de profissão. Ressignificar os usos da palavra puta, transformar o que oprime e limita qualquer comportamento esperado e atribuído a mulheres são justamente as estratégias do orgulho usadas por Gabriela e por tantas outras que agora ecoam suas práticas de vida política. Sua trajetória, iniciando no trabalho sexual durante a ditadura militar brasileira, escancara os moralismos e a repressão policial dentro e fora da prostituição. Repressão e violências que ainda hoje possuem uma especificidade necropolítica quando se trata de travestis e mulheres trans. Cavalcante, 2018. Para se opor a isso, Gabriela Leite impulsionou o movimento organizado de prostitutas do Brasil e quase 3 décadas depois, seu nome apelida o Projeto de Lei 4.211/2012. Que propunha regulamentar o trabalho sexual e combater a exploração sexual. De fato, além de ser uma acalorada discussão feminista, prostituição envolve debater políticas intersetoriais, a abordagem interseccional e o reconhecimento das reivindicações das pessoas diretamente engajadas no trabalho sexual. No Brasil, há uma ativa produção socioantropológica, que é politicamente indicada, sensível às demandas e construídas a partir em um conjunto com aquelas ou aqueles que representam diversas trocas materiais e simbólicas que comumente chamamos de prostituição. Ela é antropóloga, tá? Eu não lembro se eu falei no início do vídeo. Ela é antropóloga. Desde seu primeiro encontro, em 1987, o movimento organizado disputa uma proliferação terminológica, justamente pela multiplicidade de formas que a prática assume. A variação terminológica acompanha discussões e reflete projetos políticos distintos das dezenas de associações regionais e das articulações nacionais, como a Rede Brasileira de Prostitutas e a CUTES, Central Única de Trabalhadoras Sexual. Dentre tantos outros termos para se autodeterminar, é comum encontrar trabalhadora sexual, puta ou profissional do sexo, que é a categoria conquistada desde 2002, que consta no verbete 5198 da Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, junto do Ministério do Trabalho. Outras variações terminológicas são encontradas fora do campo experiencial e político das que estão diretamente engajadas na prostituição. Termos como mulher em situação de prostituição, sobrevivente de prostituição ou mulher prostituída costumam ser acionadas por grupos distintos e, por vezes, sobrepondo noções de uma mulher cis, vítima, passiva e necessitada de salvação. Advém da compreensão de que será sempre uma violência e objetificação do corpo de mulheres em relação a um homem, pensados de forma binária e provavelmente cis. No Brasil, algumas feministas mobilizam esses discursos com base em figuras estadunidenses como a eloquente Andrea Dworkin, 2000, que se pronuncia também contra a pornografia, ou Carole Petman, 1997. E se reivindicam como feministas abolicionistas ou feministas radicais. Nesse sentido, não raro são propostos debates feministas para discutir a prostituição, marcando somente 2 polos entre quem a defende e quem impede sua abolição. Tais debates não apresentam nenhuma novidade e se ligam a polarizações internacionais,
calcadas em uma dicotomia que não contribui para pensar na múltipla e migrante realidade do exercício do trabalho sexual. Amara Moira pondera. Aí tem uma citação aqui. Para nosso espanto, no entanto, vamos descobrir que a luta das mulheres para trabalhar em condições melhores impor um protocolo de segurança inegociável, ganhar melhor e pensar estratégias para combater o estigma que pesa sobre nossos ombros e que serve para manter todas sob controle, só é considerada indubitavelmente feminista quando não envolve prostitutas. Moira 2016, página 12. É possível, portanto, escutar ou ler diariamente aquelas que falam publicamente livros autobiográficos e se candidatam a cargos políticos, como a própria Amara Moira, 2016, Bruna Sufistin, 2015, Lourdes Barreto, 2022, Fernanda Benvenuti, 2022 e Indianace Siqueira. Elas apontam justamente para outras formas de abordar não só a prostituição e seus problemas, como de praticar as lutas feministas. A abolicionista é originalmente atributo de feministas como o de Angela Davis, a favor do abolicionismo penal, criticando o caráter mercadológico e racista do punitivismo e do encarceramento. Angela Davis, 1999, afirma que a criminalização contínua da indústria do sexo é a parte responsável pelos números crescentes de mulheres que vão para cadeias e prisões, constituindo parte do que ela formula como complexo prisional industrial emergente. Davis, 2003. Portanto, como pauta interseccional, Davis argumenta pela descriminalização também da indústria do sexo, temática debatida pelas próprias profissionais do sexo. Discussão interseccional ao Brasil através de compreensão do trabalho sexual conectado com o trabalho reprodutivo, precarizado e racializado. Indústria do sexo, mercados do sexo, economias sexuais. São categorizações para ressaltar o caráter mercadológico que sustenta as trocas da prostituição em sintonia com debates internacionais sobre as formas de enquadrar o fenômeno, ressaltando seu caráter migratório e transnacional, como a feminista anarquista Emma Goldman, 1909, maravilhosa.com, já alertava a debater prostituição gera choque e pânico moral, sobretudo quando se pensa nas escravas brancas. Há, portanto, uma complexidade na discussão do debate internacional que vacila entre reconhecer a mobilidade e criminalizar processos e atores sob a alegação de tráfico para fins de exploração sexual. Migração interna ou internacional daqueles que trabalham nos mercados do sexo exige o reconhecimento de corpos diversamente marcados em um contexto geopolítico desigual. Se há uma grande maioria de mulheres cis, trans e travestis que na prostituição encontra uma alternativa rentável diante de uma procura de clientes majoritariamente cis, masculina e casada, cabe perguntar quais são os outros pertencimentos identitários e agenciamentos possíveis nessas trocas econômicas afetivos sexuais. É necessário situar essas trocas em termos interseccionais. Quais são as possibilidades para mulheres cis e trans de validar e priorizar seu prazer? Quais são os acessos econômicos para homens cis pagarem por um programa? Para nossa discussão feminista é fundamental vigiar constantemente as mutáveis relações de poder que se articulam diversamente em cada contexto regional, cada configuração legal e cada arranjo temporal, a fim de combater situações de opressão, exploração e precariedade. Dessa forma, produções etnográficas representam uma necessária produção de dados quase inexistentes institucionalmente para guiar na formulação de políticas públicas, propostas de regulamentação de profissão e, sobretudo, no combate às violências cotidianas, violências que derivam também de um ainda perpetuado estigma sentido por quem realiza trabalho sexual, seja em ruas, motéis, locais de luxo, apartamentos, online, ou seja, esporadicamente, seja com trajetórias de uma vida inteira, seja para decidir falar aberta ou publicamente, seja que migre, seja que passe a gerir estabelecimentos ou controlar pontos nas ruas. A movimentação política das prostitutas visa contrastar
alguns e propor outros projetos de lei que regulem, descriminalizem e defendam os direitos laborais. No atual sistema legal brasileiro, a criminalização é de estabelecimentos e de quem agencia a prostituição. Já tramitaram projetos de lei em prol do reconhecimento de profissionais do sexo, a PL 3436/1997 e PL 98/2003, categorizando o trabalho sexual realizado por uma pessoa maior de 18 anos, consciente e estipulando condições específicas como garantias de aposentadoria especial. Inversamente, os discursos pela criminalização da prostituição são crescentes e variáveis, sendo refletidos em projetos de lei de partidos conservadores, como o que prevê a criminalização de clientes, o PL 311/2011, e a indicação da retirada de categoria profissional do sexo da CBO número 2371 de 2016. Há países como a Suécia que passaram a criminalizar os clientes. Contudo, o movimento global afirma que mesmo se o desejo fosse de acabar com a prostituição, criminalizar a demanda piora as condições de realização do trabalho sexual, acirrando situações de vulnerabilidade e precariedade. De fato, há muitos aspectos que merecem ainda mais estudos, como a prostituição realizada por pessoas não binárias, a prostituição masculina, trabalhos com e sobre clientes, relações de agenciamento com cafetinas, cafetões, efeitos da regulamentação e descriminalização marcada do sexo em meios digitais, em espaços de fronteira não urbanos, a não gestão da pandemia do Covid de 2019, a não gestão, foi ótimo isso aqui, definiu bem, a não gestão da pandemia do Covid-19 evidenciou e acirrou situações de precariedade na realização do trabalho sexual, que foram contrastadas por iniciativas coletivas de arrecadação e distribuição de alimentos e insumos de higiene, além de reivindicações de vacina para categorias de profissionais do sexo, considerada trabalho essencial. Profissionais do sexo desde sempre foram sujeitos ativos na formulação de políticas de saúde do SUS, atuando recentemente na profilaxia pré-exposição ao HIV. No cenário de precariedade do Covid-19, ainda que com muitas dificuldades de acesso, foi ter a categoria reconhecida pelo CBO que permitiu o acesso a auxílios governamentais. Compreendendo como os exercícios de uma profissão, um trabalho ou uma situação que deve ser superada, essas trocas continuam existindo e qualquer debate deve considerar todas as pessoas que vivem dessas práticas econômicas afetivas sexuais, de forma que gestão governamental e políticas sociais não podem ser inviabilizados pelo não reconhecimento do trabalho sexual. Segue, portanto, necessária uma movimentação sobre o que podem e devem compartilhar feminismos e feministas, que nenhuma pessoa tenha uma única atividade possível e remuneração atrativa o trabalho sexual, possibilitando uma escolha fundamentada a combater mecanismos e dispositivos de exploração de qualquer tipo, laboral, emotivo e sexual. Direito de se auto-organizar e exercer atividades sexuais sem violência e repressão. Direito ao prazer, gozar e de ser puta, se quiser. Pensar em outras formas de se relacionar, de coletivização, de práticas do cuidado e prazer. Questionar instituições heterocentradas e binárias como a monogamia e o casamento. Dissolver binarismos como o de gênero e o do pensamento, que opõe santa puta vítima ao algoz. Portanto, a proposta puta feminista de Monique Prada é também um convite. Aí tem a citação aqui, de Prada. Um movimento que nasce a partir da ideia de que nós, mulheres trabalhadoras sexuais, podemos também ser feministas, combatendo o estigma sobre nós e fortalecendo nossa luta por direitos, sem que, para isso, precisemos abrir mão do nosso trabalho ou nos envergonhar dele. Mas o putafeminismo pode também ser visto como uma possibilidade de repensar toda a estrutura da prostituição, identificando e combatendo as opressões que existem nela. Aí tem várias referências aqui, né? E é isso. Lido o texto para vocês. Um cheiro e até a próxima. Tchau!